Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos juntos mais uma vez. Hoje, nosso último dia de intervenção extraordinária na continuidade da leitura da Palavra de Deus. Assim, segunda-feira, voltamos com o livro de Filipenses. Eu quero agora, obviamente, continuar o assunto do nosso encontro anterior, porque tem muita gente que simplesmente diz: eu aceito tudo que Cristo disse e nada além. Assim, se o Velho Testamento se posicionar de forma contrária a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu fico com Cristo. E se no Novo Testamento você tiver alguma passagem que vá contra tudo aquilo que Cristo ensinou, eu fico com Cristo. Sim, correto, sem nenhum problema. Cristo é o centro das Escrituras. Cristo é o centro das Escrituras. Mas nós temos que tomar um cuidado muito grande quando pensamos assim. Quanto ao Velho Testamento, não há erro nenhum. Realmente aquilo que Cristo confirmou, continua. Aquilo que Cristo retirou, obviamente não vale mais. E aí é como já falamos para os irmãos. Por exemplo, Cristo, ele simplesmente diz no Novo Testamento que devemos continuar amando a Deus sobre todas as coisas. E isto é um mandamento que vem desde o Velho Testamento, não é? Agora, não há mais necessidade de touros, bezerros, não há mais necessidade de sacrifícios. Cristo, como o nosso sacerdote eterno, ofereceu-se a si mesmo. Ele, além de nosso sacerdote, ele foi a oferta entregue a Deus o Pai para a purificação eterna dos nossos pecados, purificação definitiva. Então, a parte do Velho Testamento que utilizava animais para a expiação não é mais necessário. Agora, quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos que muita gente, de forma malandra e até demoníaca, por que não dizer isso? Sim, demoníaca, fica querendo escolher a parte do Novo Testamento que quer aplicar à sua vida. E faz de tudo para se livrar das responsabilidades que o Novo Testamento traz, dizendo: se Jesus não me obrigou a isso, quem é Paulo para me obrigar? Quem é Pedro? Quem é João? Ah, é? Quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é João? Então vamos ver quem são Paulo, Pedro e João. Olha que interessante. Nenhuma dúvida existe que Cristo é a palavra eterna de Deus. Hebreus 1:1 diz: havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou por intermédio de quem? Jesus Cristo. Então, Jesus é o grande autor das Escrituras. Agora, o que eu acho interessante é que Jesus, quando falou sobre palavra de Deus, Jesus diz em João capítulo 14 e versículo 26, que com certeza pastor Eber está colocando exatamente agora para que você não só escute, mas para que você também leia conosco. Vamos juntos? João 14 e 26. Jesus, em João 14, apresenta o Espírito Santo aos nossos amados apóstolos. E ele diz assim no versículo 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Peraí, Jesus aqui está dizendo, pastor, que Deus enviaria o Espírito Santo e que o Espírito Santo teria por função
lembrar aos apóstolos tudo que Jesus disse e, obviamente, além de lembrar aos apóstolos tudo que Jesus disse, ele ainda ensinaria toda a verdade? Peraí, Jesus não trouxe toda a verdade para os apóstolos? Sim, Jesus trouxe toda a verdade para os apóstolos. Mas compreenda e entenda que os apóstolos eram bem limitados. Os apóstolos, como eu e você, eram homens. E, obviamente, dificilmente aqueles homens conseguiriam gravar tudo aquilo que Cristo trouxe, para depois registrar e daí vir todo o Novo Testamento. É óbvio que o Espírito Santo viria sobre eles e estes homens, os apóstolos, homens limitados, homens como eu e você, ao receberem o Espírito Santo, seriam divinamente instruídos, inspirados, dirigidos, e eles escreveriam todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento. Ou seja, se você parar e pensar, quando Cristo, em João capítulo 16, agora estamos em João capítulo 16, Cristo simplesmente diz que os apóstolos são limitados, que eles não poderiam receber tudo que ele queria dar de uma única vez. Cristo está falando também em João capítulo 16, que simplesmente o Espírito Santo viria e completaria aquilo que Cristo iniciou, trazendo todas as grandes verdades de Deus para o seu povo. E traria aos apóstolos para que os apóstolos trouxessem a todos nós. É sério, pastor? Sério. Abra João capítulo 16, versículo 12 e versículo 13 e versículo 14 e 15. Olha que interessante. Creio que pastor Heber já está colocando para que você leia juntamente conosco. João 16, versículo 12 diz assim: ainda tenho muito a vos dizer. Ou seja, Jesus queria anunciar muito mais coisa. Mas vós não o podeis suportar. Não é que Jesus fosse limitado e não conseguisse ensinar. O problema era os apóstolos, que eram limitados e não tinham como suportar tudo. Daí mais uma função do Espírito Santo. O Espírito Santo viria não só para recordar os apóstolos de toda a verdade, mas também, olha o versículo 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, o Espírito Santo seria responsável por continuar a anunciar as grandezas de Deus que Cristo tinha anunciado, toda a base, todo o fundamento. Ele anunciaria porque Cristo não tinha como anunciar tudo por causa da limitação dos apóstolos, e o Espírito Santo anunciando aos apóstolos, os apóstolos simplesmente transmitiriam a nós, e é por isso que nós estamos fundamentados na rocha que é Cristo e na doutrina dos apóstolos. Então não venha me dizer quem é João, quem é Pedro, quem é Judas, quem é Paulo. Foram homens tomados pelo Espírito de Deus para simplesmente, ouvindo aquilo que o Espírito lhes estava dizendo, nos falar, porque nenhum deles conseguiria escrever o que escreveu se não fosse o Espírito Santo, e daí surgiu todo o Novo Testamento como complemento absoluto e completo de toda a palavra de Deus. E é por isso que hoje nós não temos mais apóstolos, porque senão Deus continuaria a nos falar sobre os apóstolos. Daí
o maior erro da Igreja Católica, um dos grandes erros. Eles acreditam na sucessão apostólica. Então eles acreditam que simplesmente os bispos católicos hoje também recebem da parte de Deus simplesmente revelações e que essas revelações têm o mesmo valor de palavra de Deus como foram as revelações dadas aos primeiros apóstolos. Só que não existe sucessão apostólica. Quando em Apocalipse Deus disse, olha, sela e fecha, acabou. Ali acabou. Com a morte do último dos apóstolos, João, acabou a questão da revelação e a Bíblia está completa, não com todos os assuntos, mas com tudo aquilo que Deus queria transmitir à humanidade. Então presta atenção, é muito perigoso nós começarmos a pegar a palavra de Deus e dizer, olha, isso aqui que Paulo escreveu não está correto com aquilo que Cristo ensinou. Aquilo que João escreveu não está correto com aquilo que Cristo ensinou. Aquilo que Judas, Tiago escreveram, Pedro, não está correto com o que Cristo ensinou. Irmãos, princípio da harmonização da palavra de Deus. Às vezes o problema não está na palavra de Deus, porque nela não há contradição. Às vezes o problema está em minha pessoa que não sei interpretar a palavra de Deus. E aí eu vejo terríveis e absolutamente inexistentes contradições entre Jesus Cristo e apóstolos. Meu Deus do céu! É lógico que nós não estamos simplesmente jogando fora a noção de que, às vezes, Paulo escrevia para uma igreja visando resolver um problema naquela igreja naquele momento. Ninguém está deixando de analisar isso. Mas até mesmo quando Paulo faz isso, isto é, de alguma forma, revelação da parte de Deus para abençoar não só aquela igreja, como todas as igrejas. Como todas as igrejas. A Bíblia é completa. O problema não está na palavra de Deus, o problema está em minha pessoa, que simplesmente quero torcer a palavra de Deus para colocá-la sob os meus interesses. E um grande problema existe para com muita gente hoje no tocante a Paulo, porque diz, olha, Paulo simplesmente eu não sigo porque simplesmente muita coisa que ele escreveu é contrária ao que Cristo manifestou, então eu não preciso seguir Paulo nesse ponto. Será mesmo? Será mesmo? Será que nós temos o direito de fazer isso depois do que Cristo falou? Que Cristo simplesmente ia enviar o seu Espírito e simplesmente o seu Espírito ia continuar a nos revelar fatos que ele, Cristo, naquele momento não nos trouxe por uma razão simples. Os apóstolos não podiam suportar. Mas veja que isso termina com João, quando João morre, o último dos apóstolos, e acabou, isso não continua. Mas pastor, vamos ser francos. Tudo bem, João, ali em 1 João, 2 João, 3 João, excelente. Pedro, ótimo, né? Eu concordo. Judas, irmão de Jesus. Tiago, irmão de Jesus. Eu também concordo, não tem problema. Mas Paulo, olha, quem tiver dúvidas sobre o apostolado de Paulo, nós tivemos uma sequência de estudos e é só pedir para o pastor Eber e entrar em contato, o pastor Eber te passa essa sequência de estudo que tivemos. Eu creio que foi no livro de Romanos. E você vai ficar tranquilo para entender que Paulo era tão apóstolo quanto os outros. E escute, não vem querer bater no apóstolo Paulo por uma razão simples. Eu prefiro acreditar em tudo aquilo que os irmãos do primeiro século
falavam de Paulo do que os judaizantes. Porque até hoje o problema de muita gente na igreja é seguir os judaizantes que saíam de Jerusalém para dizer que Paulo não tinha ensinado tudo e que Paulo não tinha autoridade apostólica. Olha, vamos ser francos, eu prefiro ouvir o que gente como o apóstolo Pedro falou sobre o querido apóstolo Paulo. Prefiro ouvir Pedro que qualquer outro. Pedro andou com Cristo, Pedro recebeu de Cristo a liderança da própria igreja. Pedro, uma das grandes colunas da igreja. Você já viu o que Pedro fala sobre Paulo? E o que Pedro diz sobre os escritos de Paulo? Vá comigo para o livro de 2 Pedro. 2 Pedro, escrita pelo próprio apóstolo Pedro, esta carta, capítulo 3, versículo 15 e 16, diz assim: E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato, desde a época de Pedro isso acontece, costumam uns indoutos e ignorantes, costuma fazer de todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Pedro diz que muita coisa que Paulo escreve não é simples, que os ignorantes e instáveis deturpam. Desde essa época, filhos do diabo se levantavam para deturpar as palavras de Paulo, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vocês estão ouvindo o próprio apóstolo Pedro falando que o que Paulo escrevia era a escritura? Pedro diz simplesmente que o que Paulo escrevia era a escritura. Se você parar e pensar historicamente, esta passagem aqui de Pedro, ela foi escrita quando as cartas de Pedro foram escritas. Então, entre 64 e mais ou menos 68 depois de Cristo. E nesse período que Pedro escreve, simplesmente várias cartas de Paulo já estavam em circulação. E olha que interessante. Primeiro Pedro diz que conhecia as cartas de Paulo. Pedro lia as cartas de Paulo. Segundo, Pedro, além de ler as cartas de Paulo, Pedro diz que estava de acordo com elas. E em terceiro lugar, recomendava as cartas de Paulo onde estava e considerava as cartas de Paulo escritura, ou seja, no mesmo pé de igualdade de tudo que estava no Velho Testamento. Amados irmãos, vamos ser francos. Vamos ser francos. Pedro que é Pedro, diz assim, escutem Paulo e simplesmente entendam que o que Paulo escreve foi dado por Cristo e, portanto, é escritura. Aí eu vou pegar o apóstolo Paulo e vou distorcer para adequar ao apóstolo Paulo as minhas necessidades. Convenhamos, pare e pense. Pedro coloca os escritos de Paulo em pé de igualdade com todo o Antigo Testamento. Ele chama as demais escrituras de escrituras, como ele chama tudo que Paulo estava escrevendo, e diz está em pé de igualdade com o Antigo Testamento. Vamos lá. Pare e pense, esta atitude de Pedro só reflete o que era o sentimento geral de todos os apóstolos para com Paulo, que simplesmente foram também chamados por Deus e que havia uma grande e fundamental harmonia na mensagem de todos eles. Todos eles. Inclusive, aqui no livro de Gálatas, inclusive o apóstolo Paulo diz que foi ter
lá em Jerusalém. E quando encontrou alguns dos apóstolos, Pedro, inclusive, encontrou Tiago, o irmão de Cristo, e Pedro, ele diz que fica vários dias conversando com Pedro. Olha que interessante, 2 grandes homens do Evangelho. Você pode ficar tranquilo que, se nesses dias do encontro de Pedro com Paulo, Paulo não fosse apóstolo e o que ele escrevesse não viesse da parte de Deus, Pedro já o tinha repreendido, e Pedro, na segunda carta que ele escreve aos irmãos da dispersão, ou seja, aos irmãos por toda a Ásia Menor, Pedro teria dito: não aceitem o que Paulo estava os escrevendo, mas ao contrário ele diz que é escritura da parte de Deus. Paulo era tão elevado, espiritualmente tinha tanta autoridade espiritual que pôde enfrentar Pedro cara a cara e repreendê-lo. Se lembra? Se lembra de tudo que o amado pastor Davi nos falou? Então, amados irmãos, olha, vamos ser francos, vamos entender uma coisa. Toda vez que eu não entender alguma coisa que Paulo fala, toda vez que eu não entender alguma coisa que Pedro fala, toda vez que eu não entender alguma coisa que está no livro de Judas ou de Tiago, toda vez que eu não entender alguma parte do Novo Testamento e aparentemente esta parte estiver aparentemente em contradição com alguma coisa que Cristo disse, coloca uma coisa no coração. É só uma questão de um estudo maior e a minha dúvida será resolvida. Porque o autor de toda a Escritura chama-se Jesus Cristo. Ele é a grande mente que está por trás de toda a Escritura. E no Brasil para Cristo, coloque agora no coração algo simples. Em primeiro lugar, não é qualquer um que vai chegando e a gente vai entregando um microfone para que ele pregue ou traga algum estudo. Nunca faça isso, meu amado pastor, minha amada pastora, que estão na frente de uma obra. Não se entrega microfone para quem a gente não conhece para falar, porque eu sei lá o que esse indivíduo vai fazer, sei lá se ele é um judaizante e vai trazer problemas dentro da minha igreja. Segundo lugar, no Brasil para Cristo, ninguém, mas absolutamente ninguém está autorizado a ter evidências judaizantes na igreja. Então, nada de simplesmente Arca da Aliança, nada de fatos relacionados a Israel. Nós oramos por Israel, amamos Israel, queremos o bem de Jerusalém, mas nós somos cristãos. E em terceiro lugar, nós, no Brasil para Cristo, acreditamos na Bíblia de capa a capa. Coloque isso no coração. Se na capa estivesse escrita alguma coisa, nós creríamos que até a capa foi inspirada por Deus. Foi inspirada por Deus. E que as aparentes contradições nós podemos retirar com muita dedicação, muito estudo e muito conhecimento. Um grande beijo sagrado a todos vós, ósculos da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pela sua audiência. Na segunda-feira nós retornamos com o livro de Filipenses e com a juventude da Igreja Sede lhe abençoando. O Senhor esteja contigo. Deus te abençoe. Obrigado, querida igreja. Obrigado, querida pastora presidente, pela confiança. Obrigado, meus irmãos. A paz do Senhor.